E a minha pergunta central do que eu quero trazer para vocês hoje aqui segunda-feira, é: o mercado na psicologia, na psicoterapia, ele está saturado? Vocês sentem isso? Tem muita gente nesse mercado? Existe espaço para crescer dentro desse mercado? Existe sim uma oportunidade, e dentro dessa oportunidade é possível viver da nossa profissão? Dentro dessa perspectiva, existem mais psicólogos, terapeutas e tantas outras pessoas, né? Dentro desse mercado de atuação, que ajuda pessoas dentro da questão emocional, existe mais profissionais ou mais demanda? E o que vocês pensam sobre isso? Como é que esse mercado está? Existe esse equilíbrio entre a quantidade de profissionais e a demanda de pessoas buscando por esse nosso tipo de serviço? Então, vamos conversar sobre isso. E logo aqui, né, que delícia, já estamos chegando em quase 50 pessoas ao vivo aqui no Insta. As pessoas vão chegando aqui no YouTube também. Eu quero que vocês me respondam primeiro. Vamos gerar uma interação aqui, eu acho ela maravilhosa. Eu sempre abro esse espaço também para que a gente tenha um momento, né, de perguntas e respostas, que eu acho que isso engrandece e, consequentemente, né, faz com que a gente tenha um conteúdo ainda melhor aqui. Eu quero saber de vocês que estão aqui. Vocês sentem isso? Vocês acreditam que o mercado está saturado ou não? Vocês percebem, sim, que existe oportunidade, que existe, sim, formas de crescer, que existe, sim, uma demanda maior de pessoas procurando pelo nosso serviço do que, naturalmente, pessoas falando desse serviço ou oferecendo coisas assim? Eu quero amar aqui, vou amar, né? Com certeza vou amar a opinião de vocês. Me falem aí. Boa noite para todo mundo que chegou. Tô amando ver os coraçõezinhos aqui. Ó, vou pegar aqui já a Vanessa, que colocou aqui. Acho que não está saturado, não. Mas como tem pessoa cobrando R$ 40 a sessão, fica um pouco difícil. Vamos falar disso? Ai, ai, ai. A Glau, que linda. A Joyce está aqui, não está saturado. Me falem aí, gente, de verdade, verdadeira, plena. Qual é a sua opinião sobre esse tema? O mercado está saturado? Não está saturado? Existe mais pessoas procurando pelo nosso serviço? Ou existe mais gente falando disso, oferecendo? Vamos lá, vamos trazer um crescimento dentro disso aqui? Ai, ai, que lindo, ó. Tem gente aqui, saturado não, mas penso que todos nós devemos pensar em outros formatos de serviço. Será que isso é uma saída? Enfim, vamos que vamos. Outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui é um desafio, né? Eu vejo que, e eu entendo que, quanto mais a psicologia cresce, quanto mais os profissionais crescem, mais o nome da psicologia está aqui sendo trabalhado no mercado. Com certeza isso é um grande, né, um ponto de benefício para mim, e eu tenho certeza que isso é para todos nós. Então, se você tem um amigo, um colega psicólogo, que você deseja que ele esteja aqui nessa nossa conversa, nessa nossa discussão de hoje, marca ele aqui nos comentários, manda aqui o link no YouTube também, para que mais e mais profissionais possam se atentar a isso, né? E eu quero trazer para vocês alguns dados, e esses dados, eles vão nortear a nossa conversa. E eu acredito que a gente, às vezes, né, e eu falo muito de mim também, assim, a gente tem tanta familiaridade com pesquisa, com número, com dado. Eu, muito, assim, não tenho uma visão tão lógica, racional, matemática desenvolvida, mas desde que eu comecei a trabalhar mais com essa visão do empreendedorismo, entender que nós somos, sim, profissionais empreendedores, nós temos um negócio, quando nós temos um consultório, se nós atendemos pessoas, nós somos profissionais que resolvem dores de outras pessoas. Quando eu comecei a pensar nisso, eu trouxe para mim uma ideia de que métrica é fundamental, né? Então, a gente precisa ter números. E esses números, seja o número dos seus atendimentos por mês, número das pessoas que buscam o seu serviço por mês, número de pessoas que procuram no Google ou procuram informações sobre aquilo que você trabalha. Tudo isso vai te ajudar a entender. Existe mais procura quando? Sabia que tem ferramenta do Google para você entender isso? Existe mais procura com dado, tá? Não é achômetro, não. Porque achômetro a gente acha. Às vezes a gente acha que, sei lá, março é uma procura melhor. Às vezes a gente acha que julho não tem tanta procura. Mas será que os números de fato estão dizendo isso, né? Estão comprovando isso? E desde que eu comecei a me pautar mais por dados, por métrica, eu vi que isso fez muito mais sentido para mim, me trouxe muito mais resultado, e já vem de cara aí uma dica para você, né? Tenha dados, tenha números para nortear todas as decisões que você precisa ter no seu consultório. Isso vai facilitar bastante a sua vida e vai te direcionar nas decisões que você precisa. Mas vamos lá, né?
Ontem aqui, domingão, eu acessei os dados aqui do nosso Conselho Federal para certificar, né? Eu já queria trazer esse tema para vocês hoje, para certificar aqui quantos psicólogos nós temos atuando no Brasil hoje. E segundo os dados do CFP, se eu não me engano, é de 2018, né? Ainda não tem isso atualizado para esse nosso ano aqui. Existem 342 mil, aproximadamente, né? 342.700 e alguma coisa, psicólogos cadastrados no Conselho Federal atuando no Brasil hoje. Se a gente for pensar, relativamente é um número alto, né? São muitos profissionais atendendo, atuando, grande parte no YouTube tá travando? Ai, ai. Então, vamos para o Insta. Quem tiver no YouTube, se estiver travando, entra lá, Psiconegócios, no Instagram. Mas vamos lá. Ó, o que a gente precisa pensar, né? Grande parte desses 342 mil, segundo os dados do próprio Conselho Federal, eles estão atuando na clínica, né? Que teoricamente é a nossa maior demanda. Obviamente que a clínica na psicologia não significa só o atendimento individual. Até alguma colega falou aqui, né, em relação a isso. A gente precisa expandir, criar novos modelos de serviços, entregar coisas diferentes, que eu acho que isso faz todo sentido também, e sair um pouco dessa ideia de que clínica é só 1 a 1, né? Por exemplo, eu trabalho com curso online, então tem outra forma de acessar pessoas, e é isso que faz diferença. Mas enfim, né? Aí uma pergunta que eu sempre recebo de alunos assim, essa semana mesmo eu respondi lá na nossa plataforma, um aluno falando para mim assim: Rosane, eu gosto, né? Se vocês me acompanham aqui, sabem que eu defendo, né, muito a ideia de que quanto mais você direciona o seu trabalho para um nicho de atuação, mais específico o seu nome e a sua marca se torna, e com isso, naturalmente, você cresce mais rápido, principalmente porque você consegue se posicionar de uma forma melhor, né? Resumidamente, a ideia do nicho é essa, mas isso não é o assunto de hoje. Então, vamos lá. O que essa colega falando, assim, não foi a primeira, tá? E é por isso que eu trouxe esse assunto. Muitas falaram assim: Rosane, nossa, a pergunta era, eu gosto, a aluna falando, né? Eu gosto de ajudar pessoas com o tema ansiedade, mas eu ouço muitas pessoas falando disso. Eu vejo que tem muitos profissionais que atendem dentro dessa queixa, dentro dessa demanda. Então, eu sinto que está saturado. Então, sendo assim, eu não vou trabalhar nisso, mesmo sendo a minha grande paixão. E aí, me veio a ideia. Eu falei, poxa, será, né, que dentro da perspectiva até do nicho, a gente tem sentido que o mercado está saturado? E o que eu posso afirmar categoricamente para vocês, por A mais B, é que não, tá? Quem respondeu aí que o mercado não está saturado, ó, de verdade, verdade mesmo, eu não acredito em saturação, mas eu acredito em mais do mesmo. Então, o que isso significa? Que às vezes, se, né, tiverem pessoas, ai, gente, isso é o máximo, fazendo o mesmo, falando o mesmo, naturalmente ele vai se juntar a uma bolha de pessoas que estão fazendo mais do mesmo. E muito desse mais do mesmo acaba sendo quase um Ctrl-C, Ctrl-V. E aí dá aquela sensação de que está todo mundo. Mas um princípio fundamental é que aí o número vai ajudar vocês. Tá travando? Ai. Vamos ver aqui? Para mim tá tudo bem, gente. Tá bem aí para alguém? Tá tudo certo? Porque para mim aqui tá tão tranquilo. Ai, vamos que vamos. Mas, ó, voltando aqui essa lógica, né, da gente pensar o quê? Tá, tudo bem. Nós temos uma tendência fortíssima a conviver com os pares, né? A gente estudou isso provavelmente lá, todo mundo em psicologia comunitária, psicologia social, em todos os pontos lá. E a gente fala bastante sobre essa questão da conexão. E é natural que a gente tenha conexão com pessoas que têm uma visão parecida conosco. Então, se você entrar, por exemplo, no seu Instagram, se você entrar no seu Facebook, se você conversar com pessoas próximas, teoricamente, a tendência, muitas vezes, que vem as pessoas que você mais se relaciona, ou pelo menos de amigos, né? Pessoas mais próximas a você, ou as pessoas que você segue lá no seu Instagram, as pessoas que você tende a pesquisar lá no seu Facebook, normalmente eles são pares. Então, são pessoas que procuram ou que vivem um estilo muito parecido com o seu. Então, se você tem muitos amigos psicólogos, se você segue muitas pessoas dessa área, né, do desenvolvimento pessoal, às vezes a sua sensação é de que tem um monte de gente falando das mesmas coisas. Mas o que eu quero te desafiar é, pergunta para pessoas próximas a você
que não são do mercado, né? Não são psicólogos, não são terapeutas, não são coaches, não são pessoas desse universo do desenvolvimento, pessoas totalmente fora disso. Como é que eles enxergam a saúde mental, a saúde emocional no nosso país hoje? O que eles pensam? Como é que eles sentem isso? E olha, é provável que vocês vão perceber que a maioria sente que existe sim, de verdade, uma demanda muito maior do que profissionais habilitados e se mostrando, tá? Se mostrando como profissionais capazes de ajudar pessoas dentro das dores delas. Então, o princípio fundamental é: as pessoas têm dores. E dentro dessas dores, elas estão em busca de uma solução. E essa solução, ela passa por esse trabalho específico de divulgação inteligente que eu venho tanto falando para vocês aqui. Então, não é uma questão de estar ou não estar saturado. Para essa colega, o que eu respondi? Né? Existe um dado da Organização Mundial de Saúde que fala, esse dado é de 2018, quem quiser, tiver interesse, procurar mais sobre isso, digita no Google aí, falando sobre esse assunto, né? Dados da Organização Mundial de Saúde sobre estresse, ansiedade e depressão no Brasil nesses últimos anos. O que você vai perceber, o que todos nós vamos perceber em pesquisas assim, por isso que lá no comecinho da live hoje eu falei da importância da gente ter dado, né? E não agir sobre o achômetro, gente, vem crescendo de uma maneira assustadora, né? O nível de situações de pessoas com estresse no nível, às vezes, até incapacitante para o trabalho, para relacionamento, uma série de situações, né? Uma série de questões relacionadas a isso. Então, pessoas adoecendo, pessoas sendo afastadas do trabalho, pessoas com diversos problemas em decorrência de uma rotina de vida, de uma hiperestimulação baseada até numa rotina de vida muito cansativa, muito estressante, muito desgastante, enfim, né, todo esse processo. Se vocês forem pesquisar também os dados que falam, né, sobre os índices de suicídios no Brasil, isso tem crescido de uma maneira assustadora, né? Então, pessoas que estavam ali desenvolvendo, muitas delas, né, casos de depressão, coisa assim, chegando ao nível, sim, de cometer o autoextermínio e, consequentemente, fazendo um eco negativo na vida. Os dados de ansiedade, né, são dados que eu normalmente conheço um pouco mais, porque é um nicho que eu atuo, né? Não sei se você está chegando aqui hoje, mas eu atuo no consultório dentro do nicho de controle de ansiedade. O que acontece? Hoje existe uma premissa que é 1/3 da população mundial e que o Brasil, tá? O Brasil se destaca, tá lá normalmente entre primeiro e segundo lugar no ranking de pessoas com algum sintoma ligado à ansiedade. Nós somos um dos países do mundo mais teoricamente ansiosos. E eu tenho clara convicção que isso é um dado muito real pela quantidade de pessoas que buscam por isso, né? Que estão buscando por isso todos os dias e que chegam para mim, que procuram sob sessão ou coisa assim. Mas aí me vem uma segunda questão, tá? Então, se os números estão confirmando que existem muito menos psicólogos no Brasil e muito mais pessoas procurando, ou pelo menos com dores dentro disso, e na nossa categoria, as pessoas às vezes ainda entendem que é o mercado que está saturado, ou às vezes colocam até isso, né? Ah, não tem espaço, as pessoas não valorizam psicologia, as pessoas não valorizam psicoterapia. Eu vi rapidinho aqui, ó, gente falando de sessão de R$25, R$40, porque as pessoas não valorizam, porque o mercado não valoriza. Eu quero perguntar para vocês, onde é que está o erro? Onde é que está o erro? O que está faltando? Se a gente entende que as pessoas estão em busca do nosso serviço baseado numa ideia de que existe um problema e dentro desse problema, a pessoa que sofre com alguma questão, né, que tem ali algum sintoma, ela está nessa busca, ou pelo menos ela imagina que possa existir uma solução. Então, entendendo isso e sabendo que os números, né, os números não mentem, as métricas não mentem, por que alguns psicólogos ainda não conseguem ter uma demanda, né, de pessoas ali procurando pelo serviço, entendendo o serviço e buscando de fato o nosso trabalho? Eu acho que faltam duas grandes questões e eu gostaria, né, que ficasse como reflexão para vocês aqui, como um ponto de, hoje é segunda-feira, né, a gente está aqui, ó, 10 de junho, uma reflexão fundamental. A semana passada eu estava num evento e eu até deixei aqui no stories do Instagram também uma reflexão.
E nesse evento a gente estava tratando, né, sobre negócios, enfim. E uma pergunta que passou bastante lá foi: o que a gente fez esse semestre que fez muito sentido no nosso negócio, né? E quando eu falo do negócio, eu estou falando aqui do consultório. O que você fez esse semestre até aqui e que fez muito sentido e que fez com que você caminhasse, que fez com que esse ano as coisas ficassem diferentes para você em algum aspecto dentro aí da perspectiva dos seus atendimentos, né? Então, existe sim demanda. Aí, muitos colocaram aqui nos comentários: ah, mas as pessoas não valorizam, as pessoas às vezes trocam, alguém falou aí, né? Eu aproveitei o tempinho livre para olhar os comentários. As pessoas falaram assim: ah, mas tem gente que prefere pagar a bolsa do que fazer psicoterapia. E tem mesmo, eu acredito, tá? Tem gente que prefere comprar bolsa, tem gente que prefere beber, tem gente que prefere viajar, tem gente que prefere qualquer coisa que traga um alívio momentâneo, né? E tá tudo bem. Agora, existem pessoas que valorizam sim. Agora, a pergunta é, dentro desses dois aspectos, será que nós estamos acessando essas pessoas? Mesmo diante a tantos números que comprovam que as pessoas estão cada vez mais procurando sim, ou pelo menos necessitando sim, de uma ajuda de um profissional qualificado. E quando eu entendo profissional qualificado em saúde mental no Brasil, eu entendo psicólogo, tá? Eu não entendo terapeuta holístico, eu não entendo coach de qualquer coisa focado em emoção, né? Eu entendo que seja o profissional psicólogo. Por que as pessoas, de algum jeito, estão buscando sim essa saída, né? Ou algum tipo de resultado, ou algum tipo de transformação, mas muitas e muitas delas estão indo em busca de outros profissionais. O que falta para nós? E aí, 2 pontos. Eu acredito que você precisa, para entender o seu mercado, de autoconfiança profissional. E o segundo ponto é números. Existe uma ferramenta do Google que se chama Google Trends, tá? Eu vou colocar o nome dela aqui, alguém da equipe coloca aqui para mim, por favor, o nome dessa ferramenta. E nessa ferramenta você tem como pesquisar a quantidade de buscas que tem no YouTube em determinado tipo de nicho ou palavra-chave. Então, quantas pessoas tem na sua região, na sua cidade, né? Você pode colocar o seu estado, a sua cidade, quantas pessoas ali estão usando o Google, que é uma ferramenta de busca, para saber mais informações sobre esse tema. Por exemplo, eu sempre pesquiso quantas buscas tem lá de pessoas que estão no Google procurando como controlar a ansiedade. E aí, isso, ó, colocou aí, ó, já Google Trends, tá? Quantas pessoas você vai conseguir localizar lá? Quantas pessoas estão buscando, através de uma palavra-chave, algo relacionado àquele tema? Rosane, como que isso ajuda a gente? Muito, tá? De verdade. Porque se você tem uma definição de um nicho, se você tem aqui pelo menos um norte de mercado, você tem uma condição de saber se existem sim se existe sim, né? Existem sim pessoas procurando sobre aquilo. E se existem pessoas procurando sobre aquilo, você precisa do quê? É se posicionar. E é por isso que eu falei que dentro desses 2 pontos, uma coisa que determina todo o processo é a sua autoconfiança. O que eu vejo é que muitos de nós ainda não confiamos no poder do nosso trabalho. A gente até acha que é bom, mas a gente não tem foco determinado para confiar nem em como o nosso trabalho ajuda as pessoas, nem em quanto esse trabalho vale, tá? Se a pessoa troca a bolsa porque ela está procurando uma solução, e ela não vai em busca de um processo que de fato ali possa fazer com que ela tenha esse processo, né, de mergulhar dentro dela e procurar por autodesenvolvimento e procurar por autoconhecimento, onde está faltando informação para essa pessoa que acha que a bolsa vai trazer alívio para ela? Será que tem psicólogo de verdade? E, gente, de verdade, não é simplesmente fazer coisa de autoajuda. Não é simplesmente pegar a palavrinha bonitinha, frase feita e colocar ali e achar que isso é uma forma de despertar na pessoa algum jeito dela pensar na vida de uma maneira diferente. E aí, o que eu entendo? A gente precisa assumir também essa nossa responsabilidade. E eu não tô falando brava, né?
Mas eu entendo também que se a gente não arregaçar assim de verdade, sabe, as mangas e ir em busca de fazer diferença, mostrando para as pessoas qual é a diferença entre fazer uma psicoterapia com um processo dentro de um processo qualificado com um profissional qualificado, mostrar para essa pessoa que alívio imediato, que traz para ela um oba-oba, ou que ela vai passar um final de semana ali dançando, pulando, abraçando, aquilo não vai se consolidar na segunda-feira, né? Aquilo ali vai ser uma energia para ela no domingo, ela vai sair de lá plena, achando que a vida dela mudou tudo, mas quando passar uma semana, ela vai ver que tá tudo do mesmo jeito. Enfim, né? São tantos e tantos exemplos que hoje concorrem diretamente com o nosso trabalho, mas que, de algum jeito, pede, né? E mostra pra gente o quê? Todo bom e santo dia. Existe demanda, então o Google Trends vai te ajudar a entender isso de uma maneira melhor. Coloca lá palavras-chave. Então, como sair da depressão, como ajudar o filho em, né, se você é um psicólogo infantil, ou se você tem ali adolescentes que se automutilam, como lidar com isso. Pesquisa e olha. E eu tenho certeza, e depois me manda no direct aqui, principalmente no Instagram, me manda no direct a sua sensação ao ver que existem sim pessoas procurando. Então, não é uma ideia de saturação, é uma ideia de posicionamento, é uma ideia de mostrar. E para que a gente se mostre, a gente precisa abrir mão, às vezes, da nossa incerteza, da nossa dúvida, do nosso medo. Então, quando essa colega, né, que é o que eu falei lá no começo da outra live, quando essa colega falou assim, tá todo mundo falando de ansiedade. Aí eu falei para ela, olha, os números provam que, gente, precisariam ter muito mais psicólogos no Brasil só nisso para ajudar a quantidade de pessoas que tem. Até porque o nosso consultório ele tem um limite, tá? Mesmo que a gente não tenha só o atendimento individual, desenvolva outros projetos, outros processos que eu acho super válido, eu já falei disso, a gente tem um limite de atuação. Eu não consigo atender todas as pessoas que aqui na minha cidade precisam, ou mesmo se eu atender só online, enfim, é humanamente impossível. Então, o que a gente precisa? Não é ter essa ideia de saturação de mercado. Não, é você pensar assim, poxa, o que eu estou disposto ou disposta a fazer essa semana em prol da minha profissão, em prol do meu consultório, em prol das pessoas que estão lá fora, precisando disso que eu sei, que eu passei 5 anos na universidade estudando, né, e fora pós e tudo que eu já fiz depois, que eu posso me posicionar mostrando para essas pessoas, e é assim que eu vou fazer com que elas entendam a importância de olhar para a saúde emocional, para a saúde mental, com um olhar totalmente diferente daquilo que foi construído até aqui. Então, é essa expansão de olhar que vai fazer com que cada um de nós, né? Só aqui no Instagram a gente tem 92 pessoas, fora mais umas 6 que estão aqui no YouTube agora. Como que a gente precisa sair dessa nossa bolha e parar de olhar só para a nossa bolha, olhando para ela e achando que tem um monte de gente falando disso, mas tem um monte de gente falando disso porque a nossa bolha fala disso. Se você sai dessa bolha, você vai ver. É por isso que eu disse lá no comecinho, pergunta para os seus colegas, amigos, parentes, familiares ali, prima, primo, pessoas que não são dessa ordem, não são desse mercado, como é que elas estão enxergando a saúde emocional, o que os amigos deles falam sobre questões emocionais, e vocês vão ver e vão se chocar. Por quê? Porque onde eu chego hoje, as discussões, elas giram muito, né, em torno de situações que a gente tem visto no nosso país, no mundo em geral, mas lógico, né, a gente está aqui no Brasil, de pessoas que estão vivendo, sim, uma demanda muito grande de ajuda, né? De tratamento, de um trabalho bem feito, de um trabalho sério, de um trabalho orientado, de um trabalho científico, com comprovação, né? Nada de oba-oba. O que vem é a necessidade de a gente se posicionar e mostrar. Como? Primeiro ponto é você ter consciência de que você tem uma profissão que ajuda, sim, a sociedade, as pessoas do seu bairro, as pessoas da sua comunidade a serem pessoas melhores. Então, eu entendo que quanto mais a gente investir em autodesenvolvimento, em autoconhecimento, é a única forma que a gente vai ter de entender daqui para frente um mundo um pouquinho melhor do que a gente tem observado até então. É o que eu penso. Segundo ponto, como é que a gente vai pensar criar essa ponte entre pessoas que precisam e nós que estamos aqui oferecendo serviço. Existe uma ponte aqui que liga esses dois universos.
E essa ponte aqui, gente, passa por divulgação. Não tem como ficar parado esperando a coisa acontecer. Ou divulga e mostra para essas pessoas que estão aqui precisando, que é aqui que existe uma solução. Por isso que existe uma premissa básica, né? Que existe uma dor e um desejo. Então, as pessoas, elas têm dores e elas estão aqui, elas desejam algo e normalmente esse desejo desse algo passa por essa sensação de viver uma experiência que vai gerar transformação. E eu entendo que essa experiência que vai trazer essa transformação, ela está linkada diretamente com os processos de autodesenvolvimento, o acompanhamento psicológico, a psicoterapia, enfim, né? Todos os processos que a gente sabe que pode entregar. Então, como é que a gente cria essa ponte? É divulgando. Só que a gente só divulga aquilo que a gente acredita. Então, por isso que é fundamental você alimentar a sua autoconfiança profissional todo santo dia, tá? É você olhar e sentir que, de fato, ser psicólogo é algo relevante, que fazer psicoterapia, de fato, é algo importante para você e para as pessoas que estão perto, e criar essa ponte para que mais e mais pessoas saibam que você existe. Né? No Google Trends, vocês vão ver, e a primeira vez que eu fiz essa pesquisa, procurando, para ver, né, quando as pessoas procuravam sobre essa questão da ansiedade, eu fiz essa pesquisa, acho que em 2013, 2014, e eu lembro que na época, só aqui na minha cidade, tá? Eu tô falando de Goiás. Eu tô falando de Goiânia, que é uma cidade hoje aí com 1,5 milhão, quase 2 milhões de habitantes. Eu lembro que na época tinha mais de 60 mil procuras. Gente, é muita coisa, tá? É muita coisa. Se eu for pensar que num consultório eu atendo 15 pessoas por semana, que eu teoricamente aí teria 15, 20 pessoas para atender por mês. Eu estou falando de um dado que me mostra que tem mais de 60 mil buscas por essa palavra-chave só na minha região. Tem sim demanda, tem sim mercado. Esse mercado ele não está saturado. Agora, ou a gente sai da bolha, ou a gente vai ser engolida pela bolha. E é isso que a gente precisa, abrir mão, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha nas dúvidas de vocês aqui. Faz sentido tudo isso que eu falei? Deixa eu ver aqui, Damares falou, sim, precisamos nos posicionar. Gente, isso é fato, tá? Fato, fato, fato. É o nosso posicionamento, mostrando para as pessoas o que nós fazemos é que vai fazer sentido. Roseni, pessoas já têm um certo bloqueio em fazer terapia. Quando é recém-formado, mais difícil ainda. Depende, tá? Eu vejo muita gente falando assim, é porque é recém-formado, é porque é recém-formado. Gente, uma comparação que você vai viver fazendo sempre, tá, Roseni? Por que um psicólogo que fica 5 anos na faculdade se sente inseguro e sai da faculdade com esse estigma que é recém-formado, parecendo, né, que tem uma ideia de incapacidade, e alguma outra profissão aí ou categoria vai lá, faz um curso de 3 dias, 2 finais de semana, se sente totalmente pronto e segunda-feira está no mercado falando que vai mudar o mundo? De novo, tem um gap, tem uma lacuna, tem um abismo nisso. Então, é claro que se você é recém-formado, e é importante, sim, né, atuar com responsabilidade, é isso que vai diferenciar o nosso trabalho, eu acho que isso é fato, tá? É responsabilidade, é coerência, é ética, é integridade naquilo que a gente entrega, mas eu acredito assim, se você é recém-formado, o primeiro ponto é você entender que você passou 5 anos estudando, e que, teoricamente, eu não sei qual foi a sua região, né, onde você se formou, mas pelo menos aqui em Goiás, eu lembro claramente, a nossa carga horária aqui é uma das maiores de qualquer outro curso. Então, eu lembro que quando eu fiz, gente, eu fiz faculdade em 2001, tá? Porque a gente pergunta e tal. Eu formei em 2006, eu entrei na faculdade em 2001, terminei em 2006. Quando eu lembro que eu chegava na faculdade, eu fiz faculdade à noite, né? Eu chegava na faculdade, minhas aulas eram das 5 da tarde às 10 da noite. Então, eu tinha 3 aulas. Todos os outros cursos na época da faculdade que eu fiz só tinham 2. A não ser, logicamente, os cursos que eram integrais, aí era diferente a carga horária. Mas na época eu lembro que eu ficava abismada. Eu falei, gente, eu não entendia, né? Por que eu tinha que chegar às 5 e os outros colegas chegavam 15 para 7 e eles pegavam 2 aulas? Hoje eu tenho clareza. É por quê? Porque o nosso curso ele é denso, ele tem muita carga horária. Então, se você é recém-formado, a primeira coisa é se apropriar disso. Você passou 5 anos numa faculdade, você estudou muita coisa, você viu muita coisa. É claro que o que te falta agora, e é óbvio, é manejo, né? É a prática. Mas não assuma a ideia de ser recém-formado por incapacidade. Só entenda o seguinte, te falta mais um detalhe. E esse um detalhe agora é prática. E a prática você vai conseguir como? Se posicionando, buscando pessoas,
Ou, às vezes, até fazendo atendimentos, coisas voluntárias, até para você pegar um ritmo de atendimento maior, você ter um volume maior de, como diz um amigo, né? De horas de voo, que não é uma coisa que você vai construir da noite para o dia. E tá tudo bem, tá? Todo mundo já passou por isso. Agora, a questão é não ficar preso nessa ideia de que você tem pouco tempo, como uma ideia de que você é incapaz, porque de fato você não é, tá? Porque você tem base. Agora, é fazer essa base transformar essa raiz forte, né, essa construção que foi feita aqui, num elemento que vai fazer ainda mais diferença. Agora estuda, tá? Se eu pudesse assim pegar na mão do recém-formado hoje, falar no olho, como eu falo para alguns alunos aqui, defina uma área de atuação. Rosane, mas eu não sei porque eu nunca atendi nada. Eu sei, mas no estágio da faculdade você pensou em alguma coisa, você teve uma matéria na faculdade que você teve um pouco mais de afinidade. Querendo ou não, existe aí uma possibilidade de algo para você estruturar. Porque se você for mais delimitado, mesmo que depois você mude, isso vai facilitar muito a sua vida, tá? Escuta. Ai, ai. E outra coisa, assim, Roseni, que é linda aqui esse seu depoimento. Gente, eu tinha essa ideia de, as pessoas as pessoas têm vergonha de fazer psicoterapia, as pessoas têm receio. Gente, tem mercado para tudo, né? Tem tudo. Eu já tive pacientes, eu atendo em prédio, que falaram para mim assim: eu só venho aqui porque aqui é um prédio comercial. Eu entro aqui e saio, ninguém sabe que eu tô aqui. Que é no consultório de psicologia que eu tô indo. E tá tudo bem, eu respeito, tá? Mas, por outro lado, o que eu tenho visto, tá? De verdade mesmo. E entra lá no Google Trends, pesquisa sobre o tema que você quer e vê quantas procuras tem sobre aquilo lá no seu estado ou na sua região, porque isso vai te dar muito insight. O que eu tenho visto? Hoje a gente tem desconstruído, mesmo que num trabalho de formiga, essa ideia de que psicoterapia é coisa para maluco, que é coisa para gente fraco. Pelo contrário, tá? Com essa crescente, a gente viu agora, gente, pouco tempo, né? Ontem mesmo uma pessoa compartilhou comigo aqui, aquele youtuber, o Whindersson Nunes, né? É isso mesmo, o Whindersson Nunes? Acho que é. Assumiu agora, recente, né, que tá aí numa crise de depressão e falando disso para as pessoas em todos os cantos, com reportagem, com um monte de coisa. Não sei se eu falei o nome dele certo. Ai, eu acho que é isso mesmo. Mas, o que que isso leva? A gente tem visto casos, infelizmente, né, casos de suicídios também, que não tem hoje classe, não tem nível social, não tem categoria, não tem nada. Então, a gente tem visto isso crescer em meios até de pessoas famosas, enfim. Mas, por outro lado, também, isso está levando essa discussão para um nível mais alto. Né? Então, o que eu entendo? Que esse ponto aqui das pessoas terem bloqueio, preconceito e tudo, foi também a forma com que o conceito da psicoterapia foi construído. E eu entendo que daqui para frente o nosso objetivo no posicionamento é mostrar que psicoterapia também é algo para desenvolvimento, não é simplesmente focado em problema no sentido de adoecimento. Mas, por exemplo, o trabalho que eu desenvolvo, que eu gosto de desenvolver no consultório, é focado em desempenho, né? Pessoas que querem ter um desempenho melhor, que querem passar numa prova, que querem, e sabem, né, que a ansiedade, ou pelo menos eu construo esse posicionamento para que elas entendam que a ansiedade atrapalha na hora de fazer vestibular, que atrapalha na hora de fazer uma prova de habilitação, que atrapalha na hora de fazer um concurso, coisas mais ligadas a desempenho específico. Mas tudo é uma construção. Então, Roseli, a pergunta é, como é que você quer construir perto de você uma visão diferente de psicoterapia? E isso parte de mim e de cada um de vocês aqui, né? Mostrando o quê? Só que às vezes a gente se cerca, por isso que eu falei no início da live de hoje, dos números, o quanto eles abrem o nosso olho e trazem uma diferença de visão para nós também. Porque às vezes a gente se cerca do nosso conceito. E a gente sai da faculdade e discute isso lá. As pessoas não valorizam, as pessoas não gostam, as pessoas têm bloqueio. Gente, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não valorizam, tem pessoas que têm bloqueio, tem pessoas que acham que é para maluco. Mas quando eu vou gravar um vídeo, quando eu vou fazer uma divulgação numa palestra, quando eu vou fazer uma entrevista na TV, quando eu vou fazer uma entrevista no rádio, eu não penso nessas pessoas. Eu penso em informar as pessoas que queiram saber disso. Porque elas estão aí e elas existem, tá? Então, assim, qualquer ação que você queira fazer, pensa na intenção também. É para quem que você quer falar? Outra coisa, alguém falou aqui lá na outra versão da live. Existem pessoas que vão pagar R$ 40 e tem colegas que cobram R$ 40 por uma sessão, sem ser um trabalho voluntário, clínica social, coisa assim?
Tem, mas por exemplo, eu não foco meu trabalho nessas pessoas. Eu estudei, eu fiz curso, eu fiz muita coisa, né? Estudo até hoje muita coisa, para posicionar o meu serviço num outro nível. E tá tudo bem, tá? Agora, o que vai depender? É a nossa abertura. É quanto você está aberto para procurar as pessoas que valorizam, seja através de um pagamento melhor, seja as pessoas que aceitam esse serviço como algo determinante na vida delas. Semana passada eu fui fazer um procedimento. Aí eu tava lá e tal, tava num salão de beleza, né? Que a maioria é mulher, vai entender o que eu tô dizendo, fazer um procedimento lá e tal. E aí, conversando lá com a pessoa que tava fazendo meu cabelo, que é uma pessoa bem badalada aqui na cidade e tudo. Aí ela virou e falou assim: aí, lógico, né? A pergunta principal é: o que você faz? Eu fui falar: o que eu faço e tal. Eu sou psicóloga, que foco no meu trabalho é controle da ansiedade e tudo. Aí ela começou por ela mesma. Ela falou assim: olha, interessante, né? Nossa, eu tenho muito interesse sobre essa questão da mente e tal. Mas é interessante, porque antes, ela falando, tá? Abre aspas aí, a pessoa que estava me atendendo falando. Antes eu não acreditava nisso, não, porque eu achava que esse só de depressão, essas coisas, essa frescura, coisa que a gente tem que fazer e tal. Aí ela falou, mas no ano passado, eu vivi uma experiência de ela tem um nível de posicionamento aqui na cidade muito alto, atende pessoas num nível muito alto, enfim. Era tipo, tudo aquilo que ela sonhou na vida, ela tinha conquistado, mas ela se viu com um sentimento de tristeza e angústia constante, tinha viajado para fora do país umas 3 vezes, não viu mais sentido naquilo. Enfim, estava desenvolvendo ali um início de depressão, né? Um humor rebaixado, com desânimo para trabalhar. Aí ela fez processo e tudo, chegou até a ter que usar a medicação. Aí ela me contando. Ela falou assim: hoje eu olho para isso com um olhar totalmente diferente. Então, quando eu vejo um funcionário meu aqui falando disso, eu entendo o que essa pessoa está sentindo. E, gente, isso está acontecendo todo bom e santo dia. Então, existem sim pessoas que já viveram até os dois movimentos. O movimento de não acreditar, de não pensar, e o movimento de entender, de viver, de falar, poxa, existe sim. Tanto que ela falou: olha, aqui hoje eu tenho uma parceria com a psicóloga, eu encaminho para ela, a gente trabalha nisso, sabe quanto isso é importante para a gente, quanto que é importante para a equipe. Então, o que é? Conscientização. Só que uns vão tomar essa decisão e vão ter consciência porque viveram, outros é porque a gente se posicionou e informou para eles, né? Então, acho que depende muito desse nosso movimento de fazer. De novo, acho que volta lá no princípio. É você pesquisar, entender qual é o seu nicho de mercado, qual é a fatia desse mercado que você quer atuar, se destacar dentro dele, se posicionar e mostrar, sim, que você é capaz, através de uma ciência, de fazer com que haja na vida dessa pessoa que sofre por aquilo muito mais qualidade de vida, que ela possa ter alegria, que ela possa seguir e realizar os sonhos daquilo que ela quer, ok? Arleide, é isso? Arielle, opa, li errado. Quero dicas de serviço que podemos oferecer. Arielle, fica para um tema de uma próxima live. Porque senão a gente mistura muito o assunto aqui, combinado? Ai, ai. Ó, Wilson Santana, tenho notado que profissionais recém-formados serem seguros de se expor nas redes sociais. É a tal da autoconfiança. Gente, volta no princípio, né? Eu falei do recém-formado aqui. Eu acho que a gente tem que se expor, logicamente, de uma maneira coerente, né? Não é simplesmente ficar aí fazendo coisas aleatórias e sem sentido, porque isso também não vai criar um bom posicionamento para nós. Mas a gente precisa criar essa visão, assim, de que a gente sabe, sim, né? Eu vejo que muito colega fala assim: mas será que eu sei? Será que eu sei falar sobre esse assunto? Sabe, tá? Será que eu sei falar sobre questões da vida da criança? Sabe? Você estudou para isso. Às vezes isso não está tão latente agora, você vai precisar estudar um pouquinho, dar uma lidinha ali, ler o material para entender um pouco mais, ou se aprofundar mais naquele tema ali para produzir um texto, para produzir um artigo, ou para criar um vídeo que seja interessante. Mas é um passo dentro de um processo de posicionamento. E sim, né, eu acho que vale e volta nessa ideia da autoconfiança. Mas a gente precisa fazer o quê? Alimentar isso todo bom e santo dia, né? Que bom que tá fazendo sentido. Ai, ai, gente, ó, eu vejo que quanto mais internalizado estiver para cada um de nós, qual é o papel da psicologia, qual é o papel do psicólogo e qual é o papel de uma psicoterapia, o que muda na vida de alguém quando ela faz um processo psicoterapêutico bem feito, é maravilhoso. E teve um tempo na minha vida que eu precisei ver os resultados dos pacientes para sentir o poder do trabalho que eu fazia, tá? E eu lembrava assim, e eu pegava, e se você não tem o hábito, faz isso. Pega lá os seus relatórios de sessão,
como você organiza lá os seus documentos, né? Daquilo que você atende, se você já atende. Pega aqui e olha como que essa pessoa chegou. E às vezes como ela tá. E se você tem pacientes que você já deu alta, pensa em como que essa pessoa saiu. Porque isso vai te dar uma sensação de perceber a jornada que ela percorreu com você. E isso alimenta pra gente uma ideia de autoconfiança no trabalho, né? E eu acho que isso vai também com bastante sentido. Traz bastante sentido, ok? Marina, posso dar uma dica de como aparecer em mídia local? Marina, assim como a outra colega sugeriu lá, fica como tema de outra live. Mas é bem mais simples do que o que parece. Mas vamos lá, vamos lá. Fabi, tenho dificuldade, não sei, tenho dificuldade na divulgação online, não sei por onde começar. Fabi, começa por definir um nicho, procura lá se tem pessoas procurando sobre isso, entenda que existe sim uma demanda e que você precisa construir coisas que ajudem essas pessoas que estão procurando por isso, tá? Simples assim. Não é uma questão de ser tímida ou não ser, a questão é treino, tá? Eu vejo muito isso, assim, às vezes a gente se prende na ideia da nossa, de que não vai estar tão perfeito, que não vai estar tão maravilhoso. Se eu for pensar, hoje não está perfeito. Caiu a luz aqui, eu poderia ter parado, ter desistido, ter deixado a live para outro dia, ou nem ter feito, né? Outras coisas para fazer, obviamente eu tinha agora também, como todo mundo tem. Mas o que importa é a gente criar uma ideia de que a gente precisa levar um conhecimento para dentro da casa das pessoas. E a internet hoje é um mecanismo para isso. O celular está na mão das pessoas. Então, imagina você acessando isso na vida de quem está em casa agora, ali com um monte de pensamentos negativos, ou está preocupado excessivamente com aquilo que vai acontecer amanhã. Pensa o quanto isso é lindo, tá? E faz pela causa, não faz só por você. Eu não faço aqui, ou não falo, não gravo vídeos para pessoas que podem ir para o consultório me procurar, porque simplesmente eu sou extrovertida, porque eu não sou, tá? Eu não sou extrovertida. Mas eu faço pela causa, eu faço porque eu tenho um porquê forte. Eu faço porque eu entendo que quando eu levo um conhecimento que pode ajudar vocês, que pode ajudar outras pessoas, isso me traz paz, isso me traz alegria. Isso renova para mim o porquê que eu fui fazer psicologia. E isso me dá vontade de fazer, entendeu? Mas é treino, tá? E é isso que vai fazer todo sentido. E é lógico, tá? Uma coisa fundamental. A sua primeira live não vai ser maravilhosa, como o meu primeiro vídeo não foi, como o meu segundo não foi tão bom quanto é hoje. Né? Então, assim, o que importa é que a gente não desista no meio do caminho. E mais, existem pessoas sofrendo, os números estão aí para te mostrar isso. Agora, você, que é uma psicóloga habilitada, vai se mostrar como solução para essas pessoas? E essa vai ser a sua escolha todos os dias, ok? Ai, ai. Roseli, né, falando aí sobre a questão do recém-formado. Lau, o que eu mais amo, né? O que eu mais amo nessas lives são as dicas práticas maravilhosas. Que linda! Olha aí, ó, a Glau, acabando de falar aqui, na live anterior me deu uma super autoestima para gravar um vídeo. Show! Jamais teria coragem para fazer isso sem a sua ajuda. Nossa, que linda, fico tão feliz por isso. Ai, ai, ó, Monique, eu acabei de falar, gente, não faz por vocês, faz. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado, bem prático, né? Igual a Glau falou aqui, bem prático. Escolhe um tema, pensa num tema, vai lá no Google Trends, que é a ferramenta de procura do Google, coloca a sua cidade, o seu estado, né, para você ter uma noção melhor, o seu estado, a sua cidade e a palavra. E vê quantas procuras tem por aquilo. Imagina comigo que tudo isso são pessoas, e são mesmo, tá? De verdade. Mas, vamos lá, imagina que são pessoas. E são pessoas que estão sofrendo por aquilo, né? O que a gente normalmente fala, na grande maioria das vezes, quando eu falo para alguém que não passa numa prova de habilitação, aquilo é uma dor para aquela pessoa. Ela está sofrendo por aquilo ali. Imagina, então, que são pessoas, essas pessoas estão sofrendo. E aí, Glau, e aí, Monique, você sabe, né? Você tem ferramentas, você estudou, não sei aqui qual tipo de trabalho, abordagem, enfim, mas você sabe qual é a abordagem que você tem, qual é o trabalho que você tem. Imagina o seguinte, que o que você vai dizer no seu vídeo vai trazer, no mínimo, esperança para essa pessoa que vai te assistir. No mínimo, você vai trazer para ela uma sensação pequenininha ali, que é um começo, tá? O começo de uma sensação para ela de que existe sim saída para aquilo. Imagina o olhar dessa pessoa com esperança. Só com esperança, tá? Ainda não mudou nada na vida dela. Mas assim, nada diretamente. Mas ela pelo menos já começou a acreditar que existe jeito. E isso vai ser o seu instrumento, vai ser
o seu alimento para romper a timidez e fazer. Gente, é tão lindo. Eu lembro que uma das primeiras vezes, assim, né, que as pessoas começaram a chegar para mim, isso lá em 2000 e alguma coisa, 2014, 2000, não, 2012, 2013, por aí, que os vídeos começaram a tomar um pouquinho mais de dimensão, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Rosane, sabe o que eu achei interessante naquele vídeo que eu assisti seu? É porque eu vi que não é só eu que sofro disso. Porque no vídeo você falava das pessoas, da quantidade de pessoas. E só isso já me deu uma ideia, porque a gente não gosta, né, gente? Isso é normal. Ninguém gosta de sofrer sozinho por nada. Mas a gente precisa pensar assim, ó, nossa, eu levei por aquele vídeo ali um pouquinho de esperança, porque eu mostrei para aquela pessoa que aquilo existe, ela não tá sozinha nisso, mas existe saída. Então, para quem tá aí tímido, né? Não é o assunto de hoje, não, mas a gente encaixa dentro disso. Para quem tá aí tímido, ou inseguro, ou com medo, pensa nessa pessoa, pensa nesse olhar dessa pessoa, pensa no que você vai levar para ela de esperança. E isso já vai fazer, ó, muito mais diferença. Ok? Josilene, sou do Senador Canedo, Goiás, atendo Goiânia. Jo, lá no curso você tem isso mais detalhado, tá? Toda a prática, enfim, você aluna vai ter isso lá. Mas aí você vai ver na cidade que você atende, ok? Gente, ó, me disseram que eu acho que por causa dessa caída de energia aqui, a nossa live tá travando muito. Então, eu vou encerrar, né? Eu acho que o recado foi dado. A gente vai disponibilizar para vocês essa live completa lá no YouTube, para ficar melhor, né? Aqui quem tá no YouTube também, eu acho que tá dando aqui, que é uma conexão estável, eu acho que foi por causa dessa queda de energia que a gente teve aqui, coisa que acontece, né? Quem for aí se aventurar nos mundos do digital vai sentir um pouquinho disso. Mas resumindo, tá? Não é o mercado saturado, às vezes é a bolha que você está envolvida. Segundo ponto, as pessoas estão sofrendo por questões emocionais todos os dias. E é você mostrar para elas que o seu trabalho é solução, que vai fazer com que elas tenham benefício e você também, porque é isso que vai te proporcionar um consultório cheio e que vai fazer com que você, de fato, viva da sua profissão. Terceiro ponto, finalizando, né, resumindo tudo que a gente viu aqui. Pesquisa nessa ferramenta do Google quantas pessoas estão procurando por algo mais específico, né? Então, você tem que ter pelo menos uma visão de um nicho de atuação, algo mais específico lá. Isso vai te trazer uma visão de quantas pessoas estão, de fato, buscando uma solução dentro disso que você pode oferecer. E com esse número, planeje ações de divulgação do seu trabalho. Seja você instrumento na vida de tantas e tantas pessoas que estão aí todos os dias em busca de mais qualidade de vida e, principalmente, né, buscando e precisando cuidar das suas emoções. Tá bom? A gente segue assim. Beijo para vocês.